Vamos falar hoje desse Salmo 40, tá? Vamos ler aqui, ó, o Salmo 40, o versículo 1, 2, 3 e 4 e o 12. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão. Versículo 4: bem-aventurado o homem ou a pessoa que põe no Senhor, ou faz do Senhor a sua confiança, e não respeita ou não vai atrás dos soberbos, nem os que desviam da mentira. Agora vamos pular para o versículo 12, 40, 12. Porque males sem números têm me rodeado, as minhas iniquidades me apoderaram, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então esse Salmo 40, igreja, é um salmo bastante conhecido e bastante estudado, bastante pregado, mas esse salmo ele é rico em lições para nós aplicarmos na nossa vida diariamente, porque nós vivemos na terra, deparamos com situações diárias diferentes, de uma pessoa para outra. São situações que existem na nossa vida, que são pessoas, são situações diferentes uma da outra, mas que esse salmo ele engloba todos e nos dá orientação para que nós alcançamos já a graça de Deus. Quem entende? Alcançamos a graça, alcançamos a salvação. Quando você entrega a vida para Jesus, você é alcançado por Ele, você alcança a sua salvação. Agora, alcançar a manifestação dEle nas nossas vidas aqui na terra, ter uma vida de vitória, uma caminhada de sucesso, vai depender mais de nós do que de Deus, mais de nós do que de Deus, porque a parte de Deus, ela foi feita a respeito da salvação, e a parte dele vai continuar fazendo, a partir do momento que as atitudes nossas seja junto com a palavra dele. O salmista aqui, igreja, ele teve duas fases. Aqui no versículo 12, se a gente prestar atenção no versículo, olha para você ver, ó, o versículo 12, 40, versículo 12. Porque males sem números têm me rodeado, males sem número têm me rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que eu não posso olhar para cima. Olha para você ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o que? O meu coração. A gente pode perceber aqui, igreja, nesse versículo 12, que houve um deslize de Davi para com Deus. O que é iniquidade? É transgressão da palavra de Deus. Nós temos que ficar atento àquilo que Deus nos direciona, aquilo que Ele aponta, aquilo que Ele mostra na palavra dEle, e nós lutarmos para poder praticar, porque a transgressão, o pecado, ele tem um preço. Às vezes as pessoas pensam que eu peco, vou e peço perdão, arrumo aquela situação e está tudo bem. Não, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Uma vez que Deus nos chamou para a presença dEle, Ele tem para nós o Espírito dEle, a capacidade que vem do céu, para que nós possamos praticar. Por isso que é necessário que eu aceite Jesus,
busco o novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, para me encher de poder, para que eu possa praticar, porque os meus deslizes, as minhas transgressões, ela vai ter um preço. E às vezes esse preço é tão alto, igreja, é tão alto, que muitos que começaram a transgredir, a não obedecer, não conseguiram levantar de novo, brincaram um dia com as coisas e não conseguiram, e quando consegue levantar, consegue com dificuldade, porque o preço da transgressão, da desobediência, ele é caro. O preço da obediência, ainda que você tenha um preço da obediência, de lutar, de permanecer, ele se torna menos árduo do que o preço da desobediência. E o Davi estava nessa situação, aquilo voltou para com ele, olha para você ver, voltou para com ele, prendendo, de modo que ele não podia olhar para cima. Aquilo atingiu ele de uma certa forma que ele não conseguia levantar a cabeça, a autoestima dele, caiu. Então, igreja, nós temos que observar a palavra. Quando Deus nos direciona, é porque Ele quer o nosso bem. Ele passou essa situação que a iniquidade, olha para você ver, porque males sem números, era muito, sem números me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Olha como é que estava o emocional dele desfalecendo. Mas ele tem uma notícia boa aqui, igreja. Nós vamos ver aqui no começo do Salmo, que ele ensina, na prática, ele nos dá uma orientação como a gente não cair nisso, como a gente viver na dependência de Deus, tendo a mão de Deus operando na nossa vida. Vamos aí, no versículo 40, versículo 1, 2, 3 e 4, olha o que diz o versículo 1: esperei com paciência no Senhor, está vendo? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração, tirou-me de um lago horrível, de charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão. Ele está falando de um resultado que ele teve. Agora, olha o que ele ensina aqui no 40, versículo 4. Olha o que ele ensina aqui, igreja. Bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada, igreja? Quem sabe? Quem fez a lição da escolinha da igreja? Mais do que feliz. As pessoas lá fora, eles buscam uma felicidade em agradar a carne, os prazeres da carne, para alcançar uma felicidade. Aqui Deus tem a receita da felicidade. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele tem as bem-aventuranças. Depois você pode ler em casa o segredo para eu ser feliz de verdade. E aqui ele fala assim, bem-aventurado o homem ou a pessoa, que põe, ou que faz, ou que lança no Senhor, ou que faz do Senhor a sua confiança. Quem vão ser os felizes, os mais felizes, igreja? Na congregação vai ter pessoas felizes, mais felizes e infelizes. Quem pode ser os felizes? Quem pode ser aqueles que são os mais felizes? Aquela igreja que põe no Senhor a confiança. Pôr no Senhor a confiança. Existe diferença, igreja, de nós crermos
simplesmente crer que Deus é poderoso, que Deus pode fazer ou que Deus faz. Existe diferença entre eu crer, entre nós cremos e ação daquilo que crê. A ação é diferente. O Tiago chega a falar que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra, porque é a ação que vai produzir, igreja, o que nós precisamos. E qual que é a ação aqui que o salmista está falando? Bem-aventurado aquele que faz do Senhor, opõe ou faz do Senhor a sua confiança, e tem coragem de lançar em Deus, colocar nele toda a sua confiança e não desesperar com a situação. O que é confiança, igreja? Confiança é entregar com segurança. Vamos te dar um exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui. Você vai fazer uma viagem de um estado para o outro, né? Sim, vai, compra a sua passagem ou no guichê da rodoviária ou pelo site. Aí quando você chega na rodoviária para poder embarcar, você não procura saber se o motorista é habilitado, se a empresa fez revisão naquele ônibus, se os pneus está careca ou não, os parafusos. Quem procura? Não, simplesmente você entra no ônibus. Quem dorme, né? As pessoas que dormem, reclina a poltrona aí, dorme, porque você entregou a sua vida, crendo que quem está levando você são pessoas responsáveis. Diferente se você comprar uma passagem no ônibus clandestino, você fica todo preocupado, mas como você sabe que a empresa já com muito tempo no mercado, né, que merece sua confiança, você tem essa confiança. Deus também é a mesma coisa, igreja, é a mesma coisa. Eu tenho uma situação, é necessário que eu confio, que eu descanso nele, é necessário que eu descanse, porque se eu não aprender a fazer isso, o que vai acontecer na hora das lutas? Se eu não aprender, por que aprender que eu estou falando? Porque você sabe que podemos aprender. Você sabe que o apóstolo Paulo em Filipenses, ele disse que ele aprendeu, quem já viu? Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Está lá no livro de Filipenses. Não é que ele sabia viver, ele aprendeu. A partir do momento que eu me disponho para Deus em obediência, ele vai me ensinar. E às vezes ele nos ensina na hora das dificuldades, que eu vou ficar ansioso, que eu fico preocupado, que eu começo a ficar desorientado. Ele fala: aquiete o teu coração, calma, me busca, ora a mim, entrega, lança sobre mim as suas preocupações, não andei. Então ele vai ensinando. Se eu me disponho a praticar isso, igreja, na hora das adversidades, eu vou conseguir lidar com aquela situação, vou ficar em espírito. O que é ficar em espírito? É ligado com Deus, para o que Deus manifeste naquela situação, porque a circunstância ela existe, igreja. A circunstância você convive com ela todo dia, o mês todo, o ano todo, cada um com uma luta diferente. Você vai fazer um exame ali no médico, um exame de rotina, de repente você depara com um diagnóstico lá do médico que você não esperava. Você estava preparado para aquilo? Não, vem o medo na hora, o medo começa a tomar conta, porque nós somos frágeis em questão de luta, de dificuldade. Aí vem na mesma hora aquele sentimento no coração, que aquele caroço é um tumor, e vem aquela coisa no coração, mas aí é a hora.
Aí é hora de eu colocar o meu Deus, que eu digo que creio, em ação. Fala: meu Deus, eu lanço sobre o Senhor, alcança, enche o meu coração com a tua paz, porque o Senhor disse que me dá a tua paz, não dá como o mundo dá. Aí Ele vai enchendo o teu coração com a paz, porque você está praticando a palavra de Deus, você está praticando aquilo que Deus fala. Então, igreja, quando você depara com situações ao contrário, diariamente na sua vida, às vezes você está ali no emprego, há muito tempo no emprego, sem plano nenhum ali para poder sair, quando depara ali a empresa quebrando, olha você, o desespero querendo tomar o coração. Mas aquele mesmo que fechou aquela porta, o mesmo que fecha aquela porta, ele é poderoso para abrir outra porta. Mas o desespero quer tomar o coração e você se sente sem saída na hora, sem saída, porque agora você vai estar lembrando das contas para poder pagar, o seu orçamento necessita daquele salário, e o que acontece? O inimigo aproveita daquela situação e começa o que? A mexer na nossa emoção, no nosso sentimento, porque o inimigo, ele não perde tempo, ele não perde tempo. Por isso, igreja, o Salmo 40, Salmo 40, versículo 4, ele diz isso aqui, ó: bem-aventurado o homem ou a pessoa que faz do Senhor a sua esperança, que entrega nas mãos do Senhor, entregar com segurança. Falei e volto, repito, é diferente crer, teoria, entrega é diferente, é trabalhar dentro de você para ficar na mão de Deus em segurança. Por isso que é necessário, igreja, uma comunhão com Deus diária, para poder você ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Mas quando você deparar com situações diante de você, que o desespero começar a tomar o teu coração, você vai a lembrar da palavra que você já leu, já estudou, já procurou aprender e trazer sobre aquela situação, entende? Trazer, vamos supor, você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico de uma enfermidade, você tem que levar sua mente lá para onde está escrito. O que está escrito em Isaías? Que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Aí você fica na palavra, enche o teu coração e luta contra aquela circunstância para deixar o Deus operar. O mesmo Deus que opera, que operou na vida de outros, vai operar também na sua vida. Mas às vezes não é assim. Às vezes, igreja, eu até creio que Deus pode fazer, creio que Deus é o Todo-Poderoso, é o que criou os céus e a terra, mas na hora que eu deparo com a situação, o medo, o desespero toma tanto o meu coração, que eu esqueço da palavra, e quando eu esqueço da palavra, você sabe quem te dá a direção? O inimigo. Porque nas lutas o inimigo vai ter sempre o escape para nós, sempre ele vai direcionar. Pega qualquer emprego, você vai morrer disso mesmo. O que está adiantando você ir na igreja orar? O que está adiantando você fazer campanha de oração? Olha o que aconteceu, ele vai te dar a direção. Por que ele vai te dar a direção? Porque o sentimento está aflorando a pele, já está florando na sua vida. Então é necessário, igreja, que nós entregamos, que nós colocamos nele a nossa confiança. Confiamos nele. Significa, igreja, na realidade, a prática daquilo que você diz que crê. Vamos aqui no Mateus capítulo 4. Então aqui no Salmo 40, versículo 4, diz aí, ó: bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua esperança. Olha o Mateus capítulo 4 aqui, o que aconteceu com o Senhor Jesus,
que isso aqui é um retrato, igreja. Isso aqui é algo que você vive diariamente, ó. Olha para você ver. Mateus capítulo 4. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido por ele mesmo? Foi conduzido pelo Espírito. Entende uma coisa aqui, ó. Você entregou a vida para Jesus, foi sincero diante dele. Tudo que acontecer na sua vida, ele está atento. Há coisas que são permissão dele, que ele permite para que nós passamos aqui na terra, para que ele venha trabalhar dentro de nós, para que nós buscamos ele mais, para que nós envolvemos com ele mais. Jesus, igreja, ele foi batizado. Quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto e ele foi tentado pelo inimigo. Ele foi tentado, e a Bíblia diz aqui, ó, olha o que diz aqui, ó: e tendo jejuado, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o que a gente pode ver aqui, igreja? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Havia o que, igreja? Fisicamente. O que havia fisicamente ali na vida de Jesus? Falta de comida. Era algo que o corpo dele estava necessitando naquele momento de comida. Às vezes você está assim, você está na igreja, é fiel a Deus, é o dizimista, é o ofertante, aquela pessoa que ora, que busca, que lê, que envolve com as coisas de Deus, mas às vezes você olha para a sua vida física, está tendo fome, está tendo falta de algo, está tendo falta ali do seu casamento estabelecer uma felicidade, está falta de comunhão entre você e seus filhos, está havendo falta às vezes financeiramente, você trabalha, é um dizimista e está faltando, e está tendo muita conta, está tendo falta. E quando há essa falta, igreja, que começa a envolver o nosso coração, é que o inimigo começa a mexer com os nossos sentimentos, ele quer nos dar uma direção. Lembra lá no Salmo: bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança. Tá vendo? Aí quando Jesus teve fome, quem encostou? Colocando Jesus, tentando trazer dúvida no coração de Jesus. Olha para você ver, ó. Versículo 2. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. E chegando-se a ele quem chegou na hora, igreja? Quando você está meio sentimental, meio assim, quer dizer, as emoções na flor da pele, quem encosta junto? O inimigo. Ele sabe, igreja, como nós éramos antes de aceitar Jesus, como ele nos direcionava, ele sabe como ele mexia no nosso coração através de sentimento, e ele percebe que eu estou nessa situação, ele começa a gostar. Olha aqui para você ver, ó. E chegando ele, o tentador disse: olha para você ver, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Jesus tinha poder para isso? Tinha, mas era hora? Não era hora, porque ele estava passando por uma prova, que no final dessa prova os anjos ia servir, já depois você pode ler, então ele não podia entrar no jogo, porque assim o inimigo faz. Diante das lutas ele sempre vai tentar dar uma direção. Faz dessa forma,
Você está precisando de dinheiro, vai no banco e faz um empréstimo. Pega se está desempregado, é qualquer emprego aí que toma o seu tempo de ir na igreja. Então a igreja ele sempre vai ter essa direção, porque ele sabe que se nós ficarmos na palavra como Jesus ficou, Jesus não ficou debatendo. Ah não, eu sou filho de Deus, eu não transformo porque não quero. Não, ele ficou debatendo? Não, ele simplesmente apresentou isso aqui, ó. Olha o que ele apresentou. Diz assim, ó, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Tá vendo, igreja? Nem só de pão viverá o homem. Você pode estar passando falta de algo, mas Deus ele vai te sustentar naquele momento da sua confiança. Ele vai te sustentar, ele te honra você. Ele, como Jesus diz aqui, ó, eu posso ter falta do cotidiano, estou com fome, mas nem só de pão o homem viverá. Ele trouxe uma palavra que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, lá atrás. A palavra estava no coração de Jesus, mas às vezes, igreja, eu esqueço da palavra, eu começo a debater com o diabo. E nisso aqui, igreja, no debate ele ganha, porque ele é astuto. Você lembra da Eva com o diabo? Começou ali um debate, daqui a pouco ele estava enrolando a Eva. Então é a mesma coisa. Então Jesus disse assim, ó, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que está escrita aqui é o que nos sustenta para que nos momentos difíceis, volta lá, depois você pode ler, nosso tempo é curto, volte lá no livro de Salmo 40, versículo 4, é o próprio Deus que nos sustenta nesse momento de lutas, e lutas temos, igreja, eu tenho, você tem, nós todos temos ou não temos? Às vezes com sobra, né? Sim, mas temos. Mas e a confiança? Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, bem-aventurado o homem ou a pessoa que põe ou que faz do Senhor a sua confiança. Fazer do Senhor a sua confiança, entregar com confiança no Senhor, é reclinar. Por isso, igreja, você tem que aprender a descansar no Senhor. Você lembra de Mateus 11, 28? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E ele continua: como? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é um jugo, igreja? É você entrelaçar nele, é você ligar nele. Você lembra aquele que colocava no pescoço do boi para a terra? Aquilo chama jugo, que entrelaçava, que unia um boi com outro para puxar o arado. O jugo é aquilo ali. Eu ligo em Jesus, eu não sei, mas ele me ensina a andar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Tá vendo? Eu aprendo com ele, porque aqui na Bíblia ele é o exemplo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. O cristão que aprende, isso não vem de graça, isso não vem de qualquer maneira, isso vem de uma comunhão, de uma prática da palavra. O cristão que aprende a descansar, ele não desespera na hora da luta. Ele não desespera, ainda que o medo começa a tomar conta do coração, ele vai para a prática. Falei: Jesus, o Senhor tem me dado vitória em situações, eu creio que essa situação o Senhor vai operar, mas é necessário, igreja, é necessário, porque, volta aqui, se você não lança sobre ele, não tem esse descanso nele, o seu coração vai junto.
o seu sentimento toma conta, e o diabo começa a trabalhar no seu coração, e você desespera, e o medo vem, quer parar com tudo, e quer mudar, e isso vai tendo a direção dele. Agora, quando eu faço isso, eu vou ser mais do que feliz. Por que vou ser mais do que feliz, igreja? Bem-aventurado é mais do que feliz, porque vai gerar uma paz que o mundo não entende, que o mundo não conhece. Oh, mas você está passando por isso? Por que você está tão tranquilo assim? Aí dentro de você, eu sei em quem eu tenho crido. Então, igreja, esse é o segredo que o Davi fala aqui no Salmo 40, o segredo do Salmo 40, para mim ter o resultado, porque o resultado, Deus opera no tempo nosso. O tempo nosso, igreja, nós queremos as coisas rápido, sim ou não? Nesses dias, nesses dias pior ainda, queremos, a ansiedade quer tomar conta do nosso coração, aquilo que é para amanhã eu já quero para hoje, não é assim? Ansioso, preocupado. Esses dias de hoje é dias, igreja, de praticar a palavra de Deus, de colocar confiança, porque Ele gera no nosso coração essa confiança, e essa confiança, igreja, olha para você, bem-aventurado o homem que põe ou que faz do Senhor a sua confiança, e que não respeita, ou que não segue os soberbos. O que é soberbo, igreja? Soberbo é engano, é aquilo que parece aquilo que não é, que parece que é, aquilo que o diabo mostra assim, pode ir por aqui que você vai chegar lá, mas não chega lá, porque depois o engano ele desfaz, aí você fica sozinho e com o coração triste, porque você desobedeceu a Deus. Aí nem respeito do soberbo, nem se desviam para a mentira. Desviar para a mentira não é sair da igreja. Desviar da mentira não é sair da igreja. Eis o engano de muitas pessoas, é a não prática da palavra, da verdade. Eu tenho que estar sempre optando pela verdade. O que a Bíblia diz? Eu estou com esses pensamentos aqui, mas o que a Bíblia diz? Eu estou com essa direção no meu coração, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Porque é resposta para tudo você vai encontrar, vida sentimental, familiar, financeira, vai encontrar. Agora, por isso, igreja, que o povo, as pessoas sofrem, porque falta conhecimento, falta envolvimento, falta leitura, falta revelação no coração da palavra de Deus. Se tem revelação, na hora das lutas, o que é que o Espírito, qual que é a obra do Espírito Santo, igreja? Trazer, nos a lembrar daquilo que está escrito, e eu aplico, e o que é que acontece? Por isso que o descansar, igreja, olha o 40 versículo 1, 40 versículo 1 está aí, ele diz, o descansar, isso aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência, igreja, é cruzar os braços? Não, é caminhar naquilo que Ele fala, numa vida de oração, numa vida de propósito diante de Deus. Isso é o esperar com paciência, é você estar praticando a paz no teu coração, para que lá na frente Ele incline para você. Lá na frente Ele fala, não, chegou a hora da vitória, o meu servo lutou, o meu servo perseverou, a vitória é dele. Por quê? Por que acontece isso, igreja? Você já viu lá no livro de Daniel? Aqui na região celestial existe o quê? Uma batalha. Você lembra que o anjo falou para Daniel, no primeiro dia que você colocou o propósito, eu vim, mas houve uma batalha, eu voltei, e Deus enviou houve uma batalha. Naquele momento que você está praticando a palavra de Deus, você está batalhando na região celestial, na fé, e os anjos estão descendo, rompendo as trevas,
chegando a você e trazendo vitória. Ah, pastor, eu achava que eu ia para a igreja, o pastor me dava a benção, cantava a minha pedra. Como é que funciona um trem desse assim? Não funciona? Não existe a palavra ensinada, a prática da mesma e os resultados, porque você está praticando. E nesse meio que você está esperando no Senhor, está praticando, você está crescendo. O Tiago chega a falar assim, ó, você tem motivo de alegria por passar por várias provações, motivo de grande alegria por passar várias tribulações. Agora, igreja, isso é para quem coloca a vida dele na presença de Deus e quer praticar para que venha o resultado. Amém? Dê para ele uma linda salva de palmas.